A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Há uma expressão muito engraçada que há dois tipos de pessoas. As pessoas que têm tempo para tudo e as pessoas que não têm tempo para nada. E normalmente as pessoas que não têm tempo para nada têm tempo para tudo. E isso é viver em stress. Não sei se isto é mais sobranceria ou se há um fundo de verdade, mas há pessoas que dizem problemas de saúde mental. Eu não tenho disso, eu sou uma pessoa forte. É possível que determinadas personalidades tenham uma maior resistência a problemas de saúde mental? Ou é possível que haja pessoas imunes a problemas de saúde mental? No fundo, essa pergunta relaciona-se com a interação entre a personalidade, os acontecimentos e a nossa saúde mental. E, portanto, isso pressupõe que tudo aquilo que é doença mental, portanto, acreditar nessa ideia pressupunha que tudo aquilo que é doença mental resulta de uma personalidade a interagir com o ambiente e que aquela interação não corre bem e a pessoa fica doente. Portanto, e depende da pessoa. Isso. E a primeira coisa que temos que dizer é que isso não é verdade, porque, como já disse em vários outros mitos, a doença mental tem um grande componente biológico e, portanto, dependendo da doença que estivermos a falar, o fator stress psicológico, acontecimentos de vida, pode ser muito relevante ou até pode ser pouco ou nada relevante. Por isso, primeiro, naquelas doenças em que o fator biológico é preponderante, por exemplo, a psicose, nesses casos, ter uma personalidade forte ou fraca, sendo que este termo também é muito duvidoso, não tem nada a ver, porque não é pela personalidade aguentar mais ou menos o stress que a pessoa desenvolve ou não doença mental. Naquelas doenças, como a depressão, em que, de facto, a relação com os acontecimentos é importante, é com certeza relevante também que os traços da personalidade modifiquem essa relação. E nesse sentido é que talvez este mito tenha alguma base que toca na realidade. Porque quando nós nos relacionamos com um acontecimento qualquer de vida, um acontecimento de stress, essa relação depende da nossa personalidade. Se eu for uma pessoa muito... Eu sei que este termo também é revestido um bocadinho de estigma, mas se eu for uma pessoa muito neurótica, ou seja, eu rumino muito sobre os acontecimentos, será que isto me vai acontecer? Será que o que eu estou a fazer vai correr bem? Será que vai ter consequências negativas? Aquelas pessoas já estão a pensar no amanhã, não é? Não viveram hoje, sempre. Mas já estão... E se isto for um traço predominante da minha personalidade, é verdade, e isso está documentado, que a minha probabilidade de ter depressão e de ter ansiedade é maior. Mas, obviamente, primeiro, não depende da pessoa, precisamente porque, como eu já disse também, traços de personalidade têm um grande componente herdado, portanto, nós às vezes somos assim, não porque queiramos, mas porque o herdamos dos nossos pais. E, por outro lado, a relação com o acontecimento é de facto modificada pela personalidade, mas não depende só dela, porque depois há uma série de outras variáveis, como em que circunstância de vida é que nós nos encontramos naquele momento, temos ou não temos um familiar com quem nos apoiamos para a resolução daquela questão, estamos a dormir bem ou estamos a dormir mal porque temos filhos pequenos, enfim, há uma série de circunstâncias que modificam a vulnerabilidade do nosso cérebro aos acontecimentos e a personalidade é uma dessas variáveis. E, portanto, podemos dizer que sim, que há certas pessoas que têm traços de personalidade, como, por exemplo, um elevado neuroticismo, que aumenta a probabilidade de sofrer de doença mental quando esta doença está relacionada com o stress, depressão, ansiedade, entre outras, mas não é sinónimo de ser uma personalidade fraca ou forte, porque, além de não ser a única variável, porque, por outro lado, temos que olhar aos traços de personalidade de uma forma menos dicotómica, porque ter um traço de personalidade mais ou menos expresso não é necessariamente bom ou mau. Mais uma vez, depende do ambiente em que nos encontramos e a forma como nos relacionamos com ele. Por exemplo, o neuroticismo, que está documentado e sabe-se, está relacionado com um aumento da probabilidade de ter depressão e ansiedade, é também um traço de personalidade que pode ser muito vantajoso em algumas circunstâncias. Por exemplo, em determinadas atividades laborais, em que é preciso verificar múltiplas vezes o que se fez. Pensar no amanhã. Por exemplo, profissionais de saúde, enfermeiros que têm que verificar muitas vezes se deram a medicação, se não deram, e ter a certeza que deram, e não ficar a pensar, se correu tudo bem, se seguiram as guidelines. Estou a dar um exemplo de enfermagem, porque é uma profissão que é próxima da minha, não é? Aqui, o neuroticismo
pode ser importante. Ou numa situação em que a minha profissão ou o meu trabalho, ou até a minha vida familiar, por ser muito complexa, requer um planeamento a longo prazo, uma colocação de cenários, eu ter vários cenários em mente e pensar que os cenários negativos também podem acontecer e precaver-me deles, isto também pode ser benéfico. E, portanto, não podemos ver traços de personalidade e personalidades em geral como boas ou más, fortes ou fracas. Elas têm traços, esses traços podem ou não predispor a doença mental, mas em certas circunstâncias, os mesmos traços podem também ser vantajosos. Mas é por causa deste mito e desta concepção que temos sobre personalidades fortes que ficamos sempre muito surpreendidos quando alguém que nós achamos que é muito forte tem, por exemplo, uma depressão. Sim, é verdade, essa surpresa tem a ver com o facto de que o mito é só pessoas com personalidades fracas é que desenvolvem doença mental. E, portanto, de facto, isso é completamente errado. A única coisa que tem de verdade é alguns traços de personalidade aumentam a vulnerabilidade à doença mental, mas em outras circunstâncias são também vantajosos. E, por isso, essa ideia de que uma personalidade determinada vai levar ao risco de doença mental não é real. E depois, claro que aqui falamos muitas vezes daquelas pessoas que são muito bem dispostas, muito proativas e até muito trabalhadoras, e isso não as isenta de viver em stress, antes pelo contrário, porque há uma expressão muito engraçada que há dois tipos de pessoas, as pessoas que têm tempo para tudo e as pessoas que não têm tempo para nada, e normalmente as pessoas que não têm tempo para nada têm tempo para tudo. E isso é viver em stress. E o stress crónico, mesmo numa pessoa com traços de personalidade super protetores, o stress crónico vai aumentar o risco a longo prazo de desenvolver doença mental. Obrigada. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.